Bem, o Grupo de Visegrad não é um Estado federal, nem sequer é uma organização, digamos assim, internacional. É um Certo. formato de consultas políticas Sim, sim. entre estes quatro Estados, que são a Hungria, a República Checa, a Eslováquia e a Polónia. Sim, De sim. consequência, é normal que tenham visões contrárias sobre este conflito entre a Rússia e a Ucrânia, até tendo em conta os interesses de cada um deles. Né? Basta ver que para a Eslováquia, o atual governo, o atual primeiro-ministro Roberto Fico ganha a eleição porque prometeu não mais dar apoio militar à Ucrânia. Mas esta oferta eleitoral resultou da percepção geral de que a sociedade eslovaca não estava de acordo com as consequências diretas que estava a ter deste conflito. Né? Como já se sabe, o nível de inflação, o aumento do preço das matérias energéticas, enfim, é um governo que nasceu da oposição à ajuda militar à Ucrânia. Já a Polónia, a posição é quase que comum, é conhecida, não é? Não é novidade para ninguém de que a Polónia, aliás, a Hungria, não é novidade para ninguém de que a Hungria tem uma posição bastante própria em relação a este conflito. Um bocado porque o principal fornecedor de matérias-primas ou energéticas é a É a Rússia. Rússia. Certo. Tem estado a estar num equilíbrio quase constante entre não enervar cada vez mais a Rússia e manter as suas obrigações no seio da União Europeia. Mesmo se ultimamente aprovou duas grandes notas, duas grandes políticas, que são o apoio militar para a Ucrânia e a adesão agora da Suécia para a NATO. Já a República Checa e a Polónia são mais coerentes em relação à posição do bloco ocidental. A Polónia agora, mesmo com o novo governo de Donald Tusk, continua a manter a posição anteriormente assumida pelo governo do Partido PiS. Enfim, são Estados que fazem parte deste formato que surgiu na década de 90 para tentar harmonizar as posições desses quatro países da Europa Central sobre a sua provável adesão para a NATO e para a União Europeia, que aconteceu, e vão mantendo esses encontros anuais, mesmo do ponto de vista prático, não altera em nada a posição da União Europeia ou da Aliança Atlântica a que pertencem. De resto, essas divergências são comuns, mesmo no mais amplo, ao mais amplo nível. Basta ver, como já dissemos, os próprios americanos não estão todos de acordo com uma ulterior ajuda militar para a Ucrânia. Ontem vimos que, não, aliás, anteontem, houve a reunião de Paris, onde o presidente Macron teria avançado a hipótese do envio de militares para a Ucrânia. Também ali não há um consenso, ou seja, essas divergências vão continuar ao longo deste conflito, porque uns defendem uma via mais moderada, outros são mais radicais em relação a este conflito, porque pretendem também quase que ajustar contas históricas com a própria Rússia. Basta ver o grande Báltico, né? Quer dizer, o grande Báltico será, se calhar, o gatilho que irá originar eventualmente um conflito entre a NATO e a Rússia, porque ali as posições são muito mais duras. Existe também ali uma grande comunidade russa nos países bálticos e ultimamente tem vindo a se manifestar insatisfeitas com o tratamento que tem vindo a receber, quase a semelhança do que aconteceu com as populações do leste da Ucrânia. Ou seja, isto vai continuar, mas a solução deste conflito tem que ser mesmo por via negocial, porque esses rearmamentos permanentes, estas ajudas militares permanentes só vão prolongar este conflito e o risco iminente é, de um lado, a sua internacionalização, isto é, com a participação eventual de outros atores, e o segundo risco é mesmo uma guerra mundial, que será a primeira grande guerra mundial de cariz nuclear. Porque, enquanto na Segunda Guerra Mundial, os Estados contendores nem todos tinham armas nucleares,
não é? Por exemplo, imaginemos o Japão só não repostou em igual medida as bombas de Hiroshima e Nagasaki porque não tinha armas Armas nucleares. nucleares. Não é? Esse também teria lançado bombas semelhantes contra, enfim, os Estados Unidos. Né? Mas hoje o quadro é completamente diferente. A Certo. Rússia é uma potência nuclear, o mesmo também se passa com os outros Estados-membros da OTAN. Então, o risco é que, se houver este prolongamento do conflito, haja este conflito nuclear entre esses dois lados, com riscos cada vez mais graves para o sistema internacional. Daí que essas divergências no seio desses formatos todos também estão a lançar uma mensagem de que não há um consenso sobre o envio militar constante à Ucrânia, mas também pode estar a significar que ainda não é tempo para uma saída diplomática deste conflito.